cordial bom dia a todos. O domingo de hoje é extremamente significativo no calendário litúrgico da Igreja Cristã. É o domingo de Ramos, quando lembramos a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E também iniciamos a Semana Santa. Os últimos acontecimentos na vida do nosso Salvador Jesus Cristo, naquela primeira Semana Santa, foram muito intensos, culminando com a sua morte na cruz em nosso lugar. E essa semana seja de muita reflexão na vida de cada um de nós e de muitas bênçãos para as nossas vidas. Deus abençoe ricamente esse culto na vida de cada um de nós. Louvamos a Deus cantando o hino 190 do nosso hinário. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos,
Senhor e Salvador Jesus Cristo, acabamos de cantar, conhecendo meus temores, minha culpa e imperfeição. Ele escuta complacente a sincera confissão, com ternura e amor apaga meu pecado e todo o mal. Perdoando, ele oferece sua paz celestial. Na certeza de que Deus conhece nossos temores, nossas culpas e imperfeições, na certeza de que Ele é um Deus de amor, Deus perdoador, queremos confessar a Ele nossos pecados, nossas culpas e suplicar-lhe que, em nome de Jesus, nos conceda o perdão, pois o perdão de Jesus nos dá paz celestial. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos, por isso, a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão. Consola-nos com o teu Santo Espírito. O Deus de toda misericórdia entregou o seu próprio Filho à morte e por amor dele nos perdoou todos os pecados. E aos que nele confiam, Deus reconhece e declara filhos e herdeiros do seu reino e lhes concede o Espírito Santo. Amém. Ouçamos a leitura bíblica do Salmo 118, do versículo 19 a 29. Abram as portas da justiça para mim, entrarei por elas e darei graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. Graças te dou porque me escutaste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, exultemos e alegremos-nos nele. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós os abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adorem a festa com ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós.
Todo-Poderoso, Eterno Deus, enviaste o teu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, para tomar sobre si a nossa natureza pecaminosa e sofrer a morte sobre a cruz. Concede que possamos seguir o exemplo de sua grande humilhação e paciência, e sermos feitos participantes de sua ressurreição, através do mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo, e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Louvamos ao nosso Deus, cantando o hino 75. Ouçamos a leitura do Antigo Testamento, conforme encontramos em Zacarias, capítulo 9, do versículo 9 a 12. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. Destruirei os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Os arcos de guerra serão destruídos. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar e desde o Eufrates até os confins da terra. Quanto a você, Sião, por causa do sangue da minha aliança com você, tirei os seus cativos da cova em que não havia água. Voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje anuncio que lhes restituirei tudo em dobro. Até que leitura do Antigo Testamento. A leitura da Epístola, conforme Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 a 11. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus
algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim tem a leitura da Epístola. O Santo Evangelho, conforme Marcos, capítulo 11, de 1 até 10. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que estão fazendo isso, respondam: o Senhor precisa dele e o mandará para cá. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: o que estão fazendo, soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas pelo caminho e outros espalharam ramos que tinham cortado os campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que seguiam, clamavam: Hosana, bendito o que vem, em nome do Senhor. Bendito o Rei que vem, o Rei de Davi, nosso Pai. Hosana nas maiores alturas. Assim tem a leitura do Santo Evangelho. Louvamos a nosso Deus, cantando o hino 81. 81. Com Jesus
graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos nós, hoje e sempre. Amém. Nesse domingo de Ramos, nós queremos refletir nas palavras do Evangelho há pouco lidas, Atos capítulo 11, de 1 até 10, onde temos o relato da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Deus abençoe o nosso meditar na sua palavra. Amém. Estimados irmãos e irmãs, em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa não era a primeira vez que Jesus entrava em Jerusalém. Das outras vezes, ele visitou a cidade para ali anunciar o reino de Deus, curando enfermos, realizando milagres, ressuscitando mortos e pregando a sua palavra de perdão, vida e salvação. Desta vez, trata-se de uma visita muito especial. É a sua definitiva visita a Jerusalém para ali concluir a sua missão, a qual consistia em morrer na cruz pelos pecadores. Afinal, ele foi enviado ao mundo precisamente com essa finalidade. Ele próprio já havia ensinado os seus discípulos que era necessário o Filho do Homem sofrer muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E mais tarde avisou-lhes: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, eles o condenarão à morte. Deus havia prometido redimir o homem do pecado quando ainda estava no Éden, após a desobediência e sua consequente queda em pecado. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, no diálogo entre Deus e Satanás, o tentador, está escrito: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A partir dessa passagem em diante, passando por todo o Antigo Testamento, o centro da mensagem de Deus foi seu infinito amor pelos seres humanos em Cristo. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus e nos leva à condenação eterna no inferno. Movido por seu amor, o seu Filho nos deu. Lemos em João 3,16: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi assim que Deus nos mostrou o quanto nos ama. Ele nos deu o seu Filho. Ele agiu assim porque nós precisávamos ser salvos. Não havia outra maneira, e isso nos indicam as palavras: era necessário que o Filho do Homem sofresse, fosse rejeitado, fosse morto na cruz em favor de toda a humanidade. E agora, então, ele entra em Jerusalém triunfalmente para concretizar o plano da salvação estabelecido por Deus. A atmosfera sempre ficava agitada quando os peregrinos viam Jerusalém, mas ficou ainda mais no dia em que Jesus entrou na cidade, enfatizando com suas declarações messiânicas. Eram diferentes das esperadas. Ele não subiu em um cavalo, um animal de guerra, mas em um jumento, um animal de paz,
cumprindo a profecia de Zacarias acerca de como viria o rei de Israel. Eis aí, te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumento. As multidões balançavam ramos de palmeiras, símbolos de vitória, estendendo seus mantos na estrada, acolhendo aquele que vinha em nome do Senhor e gritando: Hosana. O Salvador Jesus contrariou totalmente as expectativas de todos os que aguardavam a chegada de um Messias guerreiro e libertador político. Sim, irmãos, aquele que chegou em Jerusalém montado em jumentinho foi erguido na cruz de forma humilhante e debochada. Ali estava o tal rei dos judeus, executado com bandidos. Isso deveria ter sido um escândalo para todos, para tantos que gritavam Hosana no domingo de Ramos, esperando que Jesus fosse salvá-los da opressão romana e decretar o céu na terra, afastando-os de qualquer tipo de sofrimento, pois esse era o pensamento da época. Isso ficou evidenciado quando, em sua humildade e serenidade, ao entrar triunfalmente em Jerusalém, montado em um jumentinho. Com isso, Jesus mostrou que ele era um rei totalmente diferente de todos os que já existiam. Ele é, como Isaías o descreve, o príncipe da paz. Ele foi saudado por uma multidão que clamava: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. O evangelista Lucas relata que toda a multidão dos discípulos passou jubilosa a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. A palavra Hosana significa ó salva-nos, Senhor. Ainda hoje o povo de Deus carrega nos lábios este clamor, e nas mãos, ao invés de ramos, o que temos hoje são ansiedades, crises, hospitais lotados, um país em convulsão social, moral e política. Com esse coquetel em mãos, clamamos: salva-nos, Senhor. E quem sabe, esse também tenha sido o pedido de tantos que, positivados para a Covid-19, clamaram e ainda clamam, não acompanhados de uma multidão como na antiga Jerusalém, mas em isolamento dentro de casa e até mesmo em um leito solitário de hospital. O povo saudou Jesus com essas belas palavras: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. No entanto, para nossa surpresa, essa mesma multidão que louvou a Jesus e o recepcionou com festa, com hosanas, bendito que vem em nome do Senhor, logo gritou: crucifica-o, crucifica-o. Nessa mesma semana, na sexta-feira da paixão, passaram tão depressa do louvor à traição. Dessa forma, mostraram-se indiferentes quanto ao que estava acontecendo com Jesus quando estava pendurado na cruz. Eles fizeram coro com os que zombavam e esbofeteavam Jesus e cuspiam nele. Estava ali entrando triunfalmente em Jerusalém o Deus homem, o infinito e todo-poderoso Deus, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo.
pois ele, como lemos na epístola de hoje, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação, como direito de ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Meus irmãos, ao meditarmos a cena e contemplarmos essa cena de Jesus entrando triunfalmente em Jerusalém, montado num jumentinho, talvez muitos poderão pensar ou imaginar um Jesus fragilizado, sem poder de reação, ou ingênuo, que trata o pecado com indiferença. Isso cai por terra quando lemos as palavras do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9, ao afirmar que esse rei é justo e salvador. Sim, ele é justo, ou seja, ele vai fazer justiça, será imparcial com o pecado do ser humano, pois foi exatamente por causa desse ser humano pecador, por causa do nosso pecado, que ele entrou em Jerusalém para morrer a morte mais vergonhosa da época. Ele não deixará impunes os que deliberadamente cometem pecados e deles não se arrependem, vivendo suas vidas da forma como acham que podem, como se não existisse Deus. Ele é justo e será implacável com o pecado, levando à condenação eterna a quantos não creem nele como seu único Senhor e Salvador, que o desprezam e rejeitam a sua palavra viva e poderosa. Mas ele é também Salvador. Esse é o significado do nome Jesus, que o próprio Deus escolheu para lhe dar, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ele veio para buscar e salvar o perdido. Nós somos alvos do seu amor incomparável e eterno. Graças a esse amor por nós, Deus nos deu o seu Filho, e todo que nele crê é salvo e tem a vida eterna. Por causa desse amor, Jesus foi a Jerusalém, onde seria crucificado e morto, mas depois de 3 dias, ressuscitado para nos dar perdão, vida e salvação. Sua morte nos trouxe vida, sua angustiosa morte mudou a nossa sorte, pois estávamos destinados à separação eterna de Deus. Graças ao sacrifício de Jesus na cruz e sua gloriosa ressurreição, as portas do céu estão abertas a todos, e para entrar e herdar o céu, basta tão somente crer em sua obra como suficiente para a nossa salvação. Deus nos abençoe e nos conceda uma Semana Santa muito abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Vamos falar com Deus em oração. Querido Deus,
Pai Celestial, com hosanas chegamos diante de Ti para louvar-te por nos teres enviado Teu Filho para cumprir a Tua lei por nós, a qual seríamos incapazes de cumprir perfeitamente. Obrigado porque Ele carregou voluntariamente o castigo pelos nossos pecados. Não há palavras suficientes para expressar nossa gratidão por Ele ter assumido a nossa punição com a sua morte na cruz. Senhor Jesus, entre os teus ofícios, também viesse para ser nosso Rei. Governa com teu poder e majestade sobre nós. Protege a tua igreja que defende-a dos poderes do mal. O mundo é teu, Senhor. Embora exista o erro e o mal, sabemos que és tu que governas. Que o teu reinado se estenda por todo o mundo pela pregação do teu evangelho e afaste dele o império do mal. Que a certeza do teu perdão restaure a nossa alegria, nos capacite a ter o mesmo modo de pensar que tu tiveste. Ajuda-nos a meditar sobre os teus sofrimentos e em arrependimento e fé, viver para a tua honra e glória. Pelo poder do teu Espírito Santo, firma-nos em tua graça e em teu amor, e mantém-nos no caminho que leva a ti. Ajuda-nos a vencer as tentações de Satanás, do mundo e da nossa natureza corrompida. Fortalece a nossa fé para buscarmos em ti, em primeiro lugar e acima de tudo. Pedimos que os teus cuidados estejam sobre aqueles que passam por sofrimentos e conflitos, para que em tua bondade recebam ainda o consolo e liberte-os, os que estão tristes, os que estão aflitos, aos enlutados envia o teu consolo. Sabemos que estás conosco todos os dias e que jamais nos abandonas. E nesses tempos de pandemia, essa certeza nos anime, Deus dê esperança, de cura e paz. Oramos em nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Nós concluímos o culto cantando o hino 239. Assim queremos nos despedir, desejando a todos uma semana abençoada, sob a bênção e a proteção de nosso Deus.